Boa tarde, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Mais um dia juntas. Muito feliz com essa jornada. Muito boa tarde. Esperando só mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Faltam 2 minutinhos para a gente começar. Como é que vocês estão? Contem pra mim. Estão conseguindo anotar as questões, as perguntas? Tá fazendo diferença pra vocês? Como é que tá? Conta pra mim, pra que a gente consiga alinhar ainda mais tudo isso. Hoje é a quinta, né? Hoje é um avião, ó. Escuta o avião. Hoje é a quinta live, né, das 21 dessa jornada. Eu tenho recebido muitos feedbacks bacanas das mulheradas aí, né, dizendo que estão sendo ajudadas, que tá fazendo diferença, que, puxa, nunca tinha pensado isso dessa forma. Eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Nós já falamos bastante coisa aqui. E ontem nós conversamos um pouquinho sobre o medo, sobre como não deixar o medo te paralisar diante das situações. E aí, ontem, né, conversando sobre o medo, nós percebemos que a gente tem medo de diversas coisas. A gente tem medo das coisas práticas da vida que acontecem, né, como medo de não dar certo, medo de não conseguir. Mas o que paralisa a gente... Opa! Caiu. Então, vocês estão bem, gente? Caiu aqui. Mas o que paralisa a gente, na real, é o sentimento, né? É o medo que a gente tem dos sentimentos que essas situações nos trazem. É o medo de se sentir fracassado, é o medo de se sentir incompetente, insuficiente. Isso é o que, na maioria das vezes, nos trava. É esse medo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Oi, Eriquinha! Dari, Lu, sejam todas bem-vindas. Coloquem uns coraçõezinhos aí pra mim, pra eu saber que vocês estão me ouvindo, que vocês estão me vendo, que tá bacaninha aí, imagem e som. Sejam todas bem-vindas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses medos dos sentimentos, né? Que às vezes a gente nem percebe que a gente tem esses medos e muitas vezes a gente não sabe como fazer com esses medos. E o que eu tenho dito bastante para essas mulheres que chegam até mim é que às vezes você só precisa olhar a situação de um outro ângulo. Quando você olha uma mesma situação de um outro ângulo, você encontra respostas diversas para as suas questões. E isso faz total diferença você olhar de um outro ângulo e falar assim, puxa, qual resposta será que eu obteria se eu mudasse essa pergunta? Né? Então, vamos lá. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o medo que paralisa. Então, vamos lá, se você vai fazer alguma coisa da sua vida, seja lá o que for, em qualquer área, tá, gente? Eu sempre dou exemplos, porque eu acho que com exemplos, com situações, fica mais fácil da gente conseguir compreender o conceito. Mas às vezes eu dou um exemplo aqui que não encaixa na sua vida, mas não tem problema. O importante é que você pegue esse exemplo e transporte ele para aquilo o que você tem de dificuldade. E se você tiver dificuldade de transportar, manda uma mensagem para mim. Pode mandar mesmo uma mensagem para mim aqui no direct. Pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp se você tiver. Se você não tiver, eu passo para você. Porque aí a gente vai alinhando, né? E vocês vão compreendendo esse conceito de como fazer perguntas de várias formas diferentes. Porque isso faz toda a diferença. Então ontem, para falar sobre o medo que paralisa, eu falei sobre uma situação profissional, né? De você montar um negócio.
e eu vou continuar com ela. Mas lembra que você pode transferir isso para qualquer área da sua vida. Você pode transferir isso para os relacionamentos, você pode transferir isso para a sua família, sempre. Porque as perguntas são sempre mais ou menos as mesmas. Às vezes a gente só precisa adequar ali a frase e tal para caber certinho, mas o mecanismo é sempre o mesmo, tá? Então vamos lá, vamos supor que você esteja querendo montar um negócio próprio, um negócio novo, sair da sua área de atuação hoje e montar um negócio novo. E aí bate aquele medo, né? Medo de não dar certo, medo de não ganhar dinheiro, medo de não estar apostando no negócio certo. E aí, como que a gente faz para driblar esse medo? Uma coisa muito importante que eu falei ontem e que eu vou falar diversas vezes aqui, porque é muito importante que a gente fixe isso, o medo não é ruim, o medo é bom. O medo, ele nos protege de diversas coisas. Quando a gente não tem medo de nada, a gente corre muitos riscos. Eu até comentei aqui uma cliente que eu tenho, uma cliente bem de tempos já, que eu a acompanho, e ela realmente tem um probleminha mesmo no cérebro, que o corpo dela, né, o cérebro dela, ele não produz os hormônios do medo, então ela não tem medo de nada. Então ela falou assim, Paty, eu já me machuquei muito, já me meti em muitas brigas assim, sem nem perceber, e quando me dava conta do que estava acontecendo, eu já estava em perigo. E ela realmente precisa tomar um remédio para poder regular isso, porque o medo, ele é importante, o medo faz parte da nossa sobrevivência. Então não queiram eliminar o medo da vida de vocês. Agora, o que não é positivo? É aquele medo que te paralisa, que você não consegue fazer outra coisa, que você não consegue ir adiante, você não consegue tomar uma decisão. Esse é o medo que está em excesso, porque o medo é bom. Então, não vamos mais falar assim, eu queria tirar todo o medo de mim. Não, você não queria tirar todo o medo de você, eu garanto isso para você. O que você quer tirar de você é esse medo que te paralisa. Então, quando você vai começar alguma coisa nova, sempre vem o medo, e ele é importante, porque o medo, ele é um sinal de alerta, um sinal que diz assim, será que esse é o melhor caminho? É isso mesmo que você precisa fazer? O medo faz com que a gente pense melhor, com que analise melhor, tome melhores decisões. Então o medo, ele faz parte, ele é importante nas nossas vidas. Quando que ele começa a te atrapalhar? Quando você não faz nada por causa do medo. Né? Quando você já pensou em todas as coisas e mesmo assim não conseguiu agir. Esse é o medo que atrapalha. E é sobre ele que a gente vai falar. Então, se você vai montar um negócio novo, vou pegar o exemplo profissional porque eu acho que é mais fácil, mas você pode transferir ele para outras áreas da sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Você vai montar um negócio novo e tá morrendo de medo de não dar certo. Então, o que você vai fazer? Tenta pensar, isso foi o que a gente falou ontem, na pior coisa que pode acontecer. Na pior coisa que o seu cérebro consiga pensar. Não dá certo, falência, não entrar cliente, não dar dinheiro, tá? Aí você vai aí listar as piores coisas que podem acontecer. Gente, lista é a sua melhor amiga. Por quê? Porque quando você lista algo que você está pensando, você está olhando o seu problema de fora. E quando você aprende a se fazer perguntas, você está olhando o seu problema de fora. Você já percebeu que resolver o problema dos outros é muito mais fácil? E por que resolver o problema dos outros é mais fácil? Porque nós não estamos envolvidos emocionalmente. Não existem as emoções que estão ali envolvidas para nos atrapalhar a resolver aquela situação. Então a situação do outro é muito simples, porque a gente consegue olhar com olhos objetivos. E é isso o que esse método ensina vocês. Olhar engasguei. Ajuda vocês a olhar para as coisas com objetividade, com olhos objetivos, sem estar dentro de uma situação emocional. Então vamos supor que você imagine a pior coisa que pode acontecer. Imaginou? Ótimo. Aí você vai se fazer a seguinte pergunta: se isso de pior que eu imaginei acontecer, o que é que eu vou fazer? Se esse meu negócio não der certo, como eu vou resolver isso? Aí você vai listar lá todas as formas que você vai resolver.
Só que além de você saber como você vai resolver essas coisas que vão acontecer, você também precisa saber como é que você vai lidar com os seus sentimentos. Se tudo der errado, como eu vou me sentir? Essa é a pergunta que você tem que fazer e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Porque aí a gente vai falar sobre os seus sentimentos, né? Então eu já sei o que fazer em caso de tudo dar errado. Agora, tudo deu errado. E como eu vou me sentir? Aí você vai listar lá todos os sentimentos que você acha que vão chegar até você. Frustração, sentimento de incompetência, culpa, enfim, você vai listar lá tudo aquilo. Depois você vai pegar todos esses sentimentos que você listou e vai perguntar para esse sentimento. Vamos supor que você colocou lá assim, eu vou me sentir derrotada. Aí você pergunta para você, eu sou uma derrotada? Não, eu não sou uma derrotada. Olha, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. E você vai escrever lá na frente. Eu sou uma incompetente? Pode ser que você fale assim, eu não fui muito competente. Se isso acontecer, foi por culpa minha. Então, quais foram as coisas que te levou a chegar até esse resultado? Quais foram as incompetências que você já cometeu que te levou a isso? Por exemplo, eu não fiz o que tinha que fazer, eu não levei a sério, ou eu não ouvi as pessoas que me disseram que haviam problemas com o meu negócio, eu fui orgulhosa. Você lista tudo isso lá. Porque conforme você vai listando, você vai diagnosticando aonde é que você precisa melhorar e já vai dizendo para você que muitas daquelas coisas que a gente sente, que a gente pensa a nosso respeito quando a gente está numa situação vulnerável, ela não é totalmente verdadeira. Porque, olha só o fato de uma pessoa pensar em abrir um negócio, ela já é uma pessoa corajosa, né? Ela já é uma pessoa diferente. Só do fato de uma pessoa pensar em sair do emprego tradicional e arriscar no empreendedorismo, ela já é uma pessoa diferente. Então, é isso que você vai fazendo. Você vai se enchendo de respostas que já estão dentro de você. Só que você não pode deixar para fazer isso somente no momento em que você está mergulhada na situação. Porque quando você está mergulhada na situação, você não consegue se olhar de fora. E é por isso que ter esse manual, né, de sobrevivência emocional, esse manual de equilíbrio emocional, faz tanta diferença. Porque aí você volta lá e fala assim, nossa, eu tô me sentindo muito derrotada. Deixa eu ver o que eu escrevi sobre mim mesmo há, 6 meses atrás, 1 ano atrás, quando eu estivesse me sentindo derrotada. Aí você vai lá e você lê. Aí você fala, é verdade, eu não sou derrotada. Olha, eu já fiz isso, eu fiz isso de bom, eu fiz isso de legal. Então você vai traçando um mapa mesmo sobre você, quando você vai mudando as suas perguntas. E você vai encontrando diversos ângulos para olhar diversas situações da sua vida, né? Ainda ontem, conversando com uma mulher, ela colocou assim, né? Ela falou assim, eu não consigo encontrar nada em mim do qual eu possa me orgulhar. E aí eu falei assim para ela, eu falei assim, olha, só o fato de você admitir isso para você já é motivo de orgulho, porque isso é um passo muito grande, você admitir as coisas para você admitir assim, olha, eu estou nessa situação. E isso é motivo de orgulho, porque são poucas as pessoas que têm coragem de declarar para si mesmo uma dor emocional. A maioria de nós, a gente vai empurrando as dores emocionais com a barriga, fazendo de conta que nada está acontecendo. Principalmente em situações como hoje, em que nós somos meio que obrigados a ser felizes, né? Nós vivemos numa era em que todo mundo é feliz, todo mundo tá ótimo, todo mundo é grato, todo mundo faz o dia da gratidão, e isso é legal, mas isso não tira da gente as nossas dores, e a gente se sente culpado por sentir algumas dores. E você se sentir culpado por algumas dores é a pior coisa que você pode fazer por você. Porque ou você se afunda nessa dor porque você se sente culpado, que você começa assim, é verdade, né? Puxa, eu tenho saúde, tem tanta gente que tá doente, então eu não podia estar me sentindo assim. Só que o que você sente é seu, não pode ser comparado a nada, porque a gente não tem controle sobre isso, porque esses sentimentos, eles vão muito além daquilo que está acontecendo aqui nesse momento. Esses sentimentos, eles estão ligados com as suas crenças, com as coisas que aconteceram
com você ao longo da sua vida e que estão escondidinhas aí no seu porão interior, que você só vai ter acesso e só vai ter contato o dia que você admitir para você mesmo. Então eu disse para ela, olha, eu tenho muito orgulho de você por você ter tido coragem de expressar isso não só para você, mas para mim também, né? Então olha o quanto isso é corajoso. Quantas mulheres sentem a mesma coisa e não têm coragem de dizer, olha, eu não consigo encontrar nada em mim do qual eu tenha orgulho. E por que a gente tem medo de dizer isso? Porque as pessoas julgam, né? As pessoas falam assim, mas imagina, você não pode estar se sentindo assim. Tá, mas eu tô me sentindo assim, né? Eu estou, eu sei que eu não posso, que eu não deveria, mas eu estou. E então só o fato de você reconhecer isso já é motivo de orgulho. Eu disse isso a ela, e aí ela falou assim, puxa, eu não tinha pensado por esse lado, né? Eu falei assim, então vamos começar a pensar as coisas por diversos ângulos diferentes. Então é assim que a gente lida com os nossos sentimentos, tentando buscá-los antes, fazer as listinhas dos nossos sentimentos, buscar listar os nossos sentimentos negativos e os nossos sentimentos positivos também, porque assim a gente vai dando esses contrapontos para a nossa mente quando ela vem nos trair. Porque a mente, ela quer te proteger, ela quer que você fique bem, ela quer te livrar da frustração. Mas a gente sabe que nessa vida, para que a gente possa avançar, não tem outro jeito. A gente tem que ir para frente. E ir para frente, viver é correr riscos. Viver é estar o tempo todo enfrentando desafios. Então, se você tem esse manual para poder enfrentar os seus desafios, torna tudo muito mais fácil. Super beijinho pra vocês, amanhã é sábado, mas tem live também ao 12:12, a gente vai conversar um pouquinho amanhã, então espero todos vocês na live de amanhã ao 12:12, vamos conversar mais um pouquinho sobre as perguntas poderosas que trazem mais satisfação e mais tranquilidade pra gente lidar com as nossas emoções, tá bom? Super beijinho pra vocês e até amanhã.